Olá, tudo bem? Estamos aqui para a apresentação de mais um podcast, Filosofia em Foco, né? Você já está acostumado aí. E ao lado aqui do mestre em filosofia, Marcos Nascimento. Isso. Pois é, mais uma vez aqui juntos, né? E é sempre um prazer estar fazendo esse podcast do Filosofia em Foco, né? E pedir para que vocês possam se inscrever no canal, se não forem inscritos ainda. Se gostar, dê o like e, por favor, possam divulgar. Assim volta, para que a gente possa continuar com essa proposta, né? E vamos lá, antes quero dizer o seguinte, olha, além do mascote aqui, que é a coruja, né? Com a caneca Filosofia em Foco. Hoje, né, o podcast de hoje vai abordar o livro Meditações do estoico Marco Aurélio, imperador romano. O livro consta de 12 capítulos e, para melhor trabalhar os capítulos, vamos dividir em 3 apresentações de 4 capítulos cada. Ou seja, na matemática, 4 vezes 3, 12, não é isso? 4 vezes 3, 12. Isso. Né? Não sou muito bom em matemática não, mas essa conta é fácil. Então, a gente vai dividir em 4 capítulos, como eu disse, de maneira que o podcast de hoje aborda os 4 primeiros capítulos, né? Já que estamos começando. E eu já emendo a pergunta, né? Eu quero saber quem é realmente Marco Aurélio, né? E que é autor desta obra Meditações, porque pouca gente pensa que os imperadores romanos só governavam e mandavam, mas pelo jeito aqui, e Marcos vai explicar, Marco Aurélio, que é imperador, ele também, vamos dizer assim, enveredou pela filosofia, é isso, Marcos? É verdade. Ele tem um histórico, digamos assim, que foge à regra, né? Dos demais. Ele foge, né? O Marco Aurélio Antonino, né? Marco Aurélio Antonino, ele foi um imperador que, além da gestão, né, pública que tinha, de conduzir todo aquele processo, ele participou das guerras, certo? Ele era ativo, né? E tinha uma capacidade muito grande, exatamente porque se deu o direito e a opção de estudar filosofia, né? E de compreender muitas coisas que você não consegue compreender quando você não se debruça sobre o tema, né? Então ele avançou muito na questão de como respeitar o outro, mesmo o inimigo, né? E sobre questões de como, digamos assim, não desistir dentro da dificuldade, onde encontrar forças e motivação para avançar, né? De uma maneira geral, essas meditações, que eu vou falar mais na frente, mas já respondendo essa pergunta, as meditações são exatamente um esforço na tentativa de que ele pudesse superar todos esses aspectos que geralmente limita o homem diante do seu fazer diário, né? Mas o Marco Aurélio, ele é um pensador estoico, né? É um imperador filósofo, né? Ou filósofo imperador. Não, imperador filósofo, né? É mais interessante. Porque primeiro... Ele né? primeiro foi e conhecido, né, como imperador. Ele era um cara tão humilde que, assim, ele era de uma humildade tão grande que, veja bem, Marco Aurélio era o imperador, né? Então, um cara que tinha um poder muito grande nas mãos, certo? E o Epiteto era um escravo. No entanto, essa distância social que havia entre eles, porque era um escravo alforriado que estudou filosofia, e por isso de uma capacidade tremenda de conhecer as coisas, e Marco Aurélio tinha também essa sede de conhecer. E isso aproximou, né? O imperador do escravo alforriado, e eles conviviam bem. Inclusive, o Epiteto influenciou muito, né, o Marco Aurélio, né? Então, isso é uma prova de como ele era uma pessoa humilde, né? Assim, no sentido de que ele sabia dizer que não sabia. Então, por isso aprendia. Claro, né? claro. E Marco Aurélio foi um estoico, né? Que, digamos assim, fez parte
do que chama da tríade de ouro do estoicismo greco-latino, que é exatamente constituído por Sêneca primeiro, Epiteto em segundo e em terceiro lugar o imperador Marco Aurélio, certo? Então, assim, ele... Basicamente isso, não vou mais falar muito da biografia dele, porque as pessoas podem ler no próprio livro aqui, livro aí, Meditações de Marco Aurélio, e vamos nos ater mais ao conteúdo com certeza, do que a gente se propõe a falar. Então, dentro desse preâmbulo que você já fez, a gente já lança luz para fazer uma pergunta, né? Sobre de que tema trata as meditações, não é? De Marco Aurélio, né? O que trata essas meditações? E a gente começa justamente, você vai tratar justamente, explanar sobre os 4 primeiros capítulos. Isso. Mas na introdução eu queria saber do que trata essas meditações do imperador filósofo Marco Aurélio. Exato. Essa ideia da gente dividir esse texto em 3 apresentações é exatamente porque são 12 meditações no livro. E como o nosso podcast, ele em média 30 minutos, estourando 30 minutos, pelo menos a gente tenta, né? Às vezes extrapola um pouquinho, às vezes fica um pouquinho aquém, outro além, mas a gente tenta fazer nos 30 minutos, né? E então, se a gente fosse falar sobre as 12... os 12 capítulos, os 12 livros, como um chama, ele chama de livro, né? Aí outro capítulo. A gente não ia ter condições de explorar tudo da maneira como deve. Então, por isso que eu preferi fazer em 3 partes. A primeira parte que é hoje, onde a gente vai tratar das meditações primeira, segunda, terceira e quarta. Certo. Na próximo episódio a gente trata da quinta, sexta, sétima, oitava e as últimas 4 no último. Então serão 3 partes. Pois sim. A gente grava a primeira hoje, né? Hoje estamos gravando a primeira hoje e vamos gravar as 2 subsequentemente, certo? Certo. Mas assim, esse livro, na verdade, é o único livro que me parece que tem dele, pelo que eu ouvi, assim, que eu pesquisei. Existem outras, algumas coisas escritas, mas são mais cartas, assim, mais assim... Até porque ele não tinha intenção nenhuma de transformar isso em livro. Porque as meditações, como a gente conhece hoje, de Marco Aurélio, foram escritas na tenda dele, quando ele estava em guerra, certo? E nos intervalos das batalhas. Em campo de campanha, né? Exatamente. No intervalo das batalhas, ele se recolhia na tenda e ele ia escrever sobre... E interessante porque nessas meditações ele não traz nenhuma questão prática. Assim, eu quero dizer prática, eu quero dizer assim, alguma coisa corriqueira, né? Assim, tipo, um soldado foi ferido. Não, são todas questões que ele traz de ordem, digamos assim, filosófica, questionando a si mesmo, porque essas meditações ele escreveu para ele mesmo, né? Sim. Sobre coisas que no dia a dia a gente precisa saber e conhecer para poder desempenhar bem o nosso papel em qualquer área que a gente esteja atuando perfeitamente, né? Então, primeiro, esse é um aspecto interessante que a gente diga. Eu não tenho interesse de publicar isso, né? Depois é que se cataloga e tal, e aí mais na frente o pessoal... Né? E como ele viveu numa época, primeiro que ele era uma pessoa, um imperador, e viveu numa época cercado de pessoas igualmente importantes e tal, então a história teve interesse de também resgatar isso, né? Com certeza. Entendeu? Então, assim, e que foi uma coisa boa, porque realmente ele é bem denso e traz muita coisa interessante sobre reflexões para a vida prática, né, diária, certo? Então, ele começa as meditações fazendo uma reflexão e agradecendo tudo que pôde receber dos homens e dos deuses em vida, né? Bom. E interessante porque quando a gente começa a perceber essas
esses agradecimentos, as coisas que ele cita, que eu vou usar o livro, porque não tem como a gente fazer diferente, senão a gente se perde, né? Porque ele escreve por... Então, interessante porque ele vai dizer, que eu fico até me questionando assim, não é que ele viveu momentos assim diferentes para aprender, porque ele aprendia muito, mas porque ele se dava a chance de aprender, ele tinha uma capacidade de aprendizado muito grande sobre as coisas que aconteciam com ele, ou que ele pensava sobre essas coisas. Entendi. Não é porque às vezes você vive 10 vezes uma coisa e você não aprende com aquilo. Ele não, ele era um cara... Ele era um bom aluno. Curioso. Era. E aluno de si mesmo. Sim. Porque essas meditações ele escreveu para ele mesmo. Meditações que eu escrevo para mim mesmo. Claro, claro. Entendeu? O ditado popular diz, o bom aluno aprende rápido. Exatamente. Então, assim, ele primeiro começa agradecendo, né? Ele faz os agradecimentos dele, primeiro, aos homens que ele teve a oportunidade de conviver e aos deuses que puderam dar para ele as coisas que ele recebeu prontamente. Dos homens, ele aprendeu, ele teve que se lançar. Entendi. E dos deuses ele recebeu, como o pai, a mãe, etc, etc, né? Então, que ele não tinha como fazer isso. Então, ele vai dizer aqui, dos homens, aos homens, ele agradece aqui, aos hábitos moderados que aprendeu, a doçura no trato, a piedade, né? A ausência de ideias maldosas, a simplicidade, a resistência, a iniciativa, a discrição, desprezo a futilidades e a superstições, a fraqueza. Agradece pelo amor à filosofia, pelo bom caráter, pela capacidade de perdão e reconciliação, pela liberdade de espírito, pela firmeza, pelo bom ânimo, pela paciência, pela benevolência, solicitude, humildade, domínio da cólera e das paixões, cultura sem pedantismo. Agradece pelo discernimento, pela atenção aos amigos e amor aos mestres, pelo amor ao trabalho, a brandura, a modéstia, pela parcimônia em gastos, por não gostar de bajulações, nem buscar reconhecimento, e ainda agradece pela sobriedade, energia e reflexão. Porque essas são coisas que ele aprendeu com os homens, na convivência. As coisas boas. Né? As coisas boas, exato. Né? Porque são virtudes tudo isso aqui. E, como a gente sabe, os estoicos sempre primando pelas virtudes e pela natureza. Com certeza. Agir de acordo com a natureza sempre, a gente percebe em todos eles isso. É um traço, digamos comum. Assim, característico comum do estoicismo, né? Já os deuses, ele vai dizer que agradece pela boa família que teve, né? Porque ele já nasceu no seio dela, né? Certeza. Pelos bons amigos e mestres que lhe ensinaram o que se fez necessário na vida, pelas lições transmitidas através da vida, condições de ajudar os necessitados, proteção contra os sofistas na juventude. Né? Então, esses são, digamos assim, os agradecimentos que ele, no primeiro capítulo, ele faz. E aí eu já me direciono para o primeiro capítulo, certo? Que é o livro, né? Ele chama de primeiro livro, mas eu chamo de primeiro capítulo, né? Mas tudo bem. E aí, no primeiro livro, ele vai abrir a sessão com a seguinte frase. Herdei do meu avô Verus o bom caráter e a serenidade. Porque naquele quadrozinho que eu li, ele está falando de todas as coisas que ele pôde aprender e aprender na vida. Com os homens, né? E aqui ele vai dizer no primeiro capítulo com quem, mais ou menos, aquelas coisas principais com quem ele chegou. Né? Foi aprender. Então ele vai dizer, aprendeu alguma coisa. Então ele vai dizer que herdei do meu avô Versus o bom caráter e a serenidade. Certo? Da reputação e memória legadas ao meu pai, recebi o caráter discreto e viril. Com minha mãe, aprendi a respeitar os deuses, a ser generoso e a não agir mal. Como também não ter pensamento semelhante. Dela assimilei a frugalidade
no regime de vida e o distanciamento do modo de viver próprio dos ricos, né? Então a gente vê que ele, primeiro, valoriza muito esse convívio familiar e faz questão de reconhecer, né, dar o reconhecimento por esse aprendizado que teve de cada uma pessoa da família, né? Aí ele traz aqui, ele vai para outras pessoas aqui, reconhecendo, por exemplo, ele cita aqui Sexto. De Sexto, quem é Sexto? Sexto é Sexto Empírico, que é um pensador que a gente não trouxe ainda, mas que ele também é da escola helenística, só que é da escola do ceticismo, né? É Sexto Empírico e Pirro de Elis. São Sexto Empírico e Pirro de Elis, são representantes da escola do ceticismo, que a gente não trouxe aqui. Então, ele diz aqui, de Sexto Empírico, ele conseguiu aprender dele a benevolência, o exemplo de uma casa conduzida pela autoridade paterna, o projeto de viver conforme a natureza. Você vê que ele está sempre trazendo a natureza, agir de acordo com as leis da natureza, né? A dignidade sem afetação e atender aos amigos com presteza. Então você vê que são lições do dia a dia, do bom viver, né? E aí ele vai avançando aqui e que eu assim, selecionei umas partes, né? Porque claro, aquelas mais importantes, né? Com Máximos, que era Máximos era acho que um pretoriano de Roma da época dele, assimilei o que é o domínio de si mesmo e o não deixar se arrastar por nada. O bom humor em todas as circunstâncias, e especialmente nas enfermidades. A moderação do caráter doce e ao mesmo tempo grave, né? E aí ele retoma aqui um elogio ao pai dele, que diz: de meu pai conheci a mansidão e a firmeza serena nas decisões profundamente examinadas. Então você vê, ao meu pai conhecia a mansidão e a firmeza serena. A mansidão por quê? Porque não era um cara altivo, né? Um cara, digamos assim, ditador, mas tinha firmeza na hora que precisava fazer o que era certo. Meu pai era assim. Então, isso é uma coisa interessante. Ele era muito tranquilo, manso. Não é autoritário, mas o que tem que ser, o que é correto deve ser feito. Né? Então, ele faz esse agradecimento aqui. Firme no que é correto. Firme no que é correto, exatamente. E aqui, já no 17º, ele vai dizer aqui: dos deuses recebi bons avós, bons pais, boa irmã, bons mestres, bons amigos íntimos, parentes e amigos. Quase todos bons, dos parentes e amigos. Quase todos bons. Faz uma observação aí, né? Tem um porém aí. O não haver me deixado levar facilmente, nunca a ofender nenhum deles, apesar de ter uma disposição natural idônea para poder fazer algo semelhante se o caso tivesse sido apresentado. Ou seja, a gente tem o ímpeto de agir quando é decepcionado, né? Com certeza. Mas aí é a ponderação. É você parar, analisar a situação e dali você transformar do limão na limonada. Com certeza. Né? Tem até um ditado popular que diz assim, né? Os poetas, eles, quando você tiver uma contrariedade, mesmo a mais difícil que for, é melhor conter a revolta, contar os dias e esperar a volta. Ou seja, não querer resolver com ímpeto, que Sim. é pior. É melhor ter calma, que vai ter a oportunidade de você se sair bem por cima na hora certa. Então, conter a revolta, contar os dias e esperar a volta. Isso, sim, exatamente. E aí, no livro 2, ou no capítulo 2, como queira, ele começa com a seguinte sentença, porque ele tem uma sentença maestra, digamos assim, mestre, né? E depois ele vai, que é: comece amanhã dizendo para si mesmo, certo? Comece amanhã dizendo para si mesmo: encontrarei com um indiscreto, com um ingrato,
com o insolente, com o mentiroso, com o invejoso e com um insociável. Ou seja, ele dizia isso para ele mesmo toda manhã, como fosse uma oração. Porque quando a situação ocorresse, não pegava ele de surpresa. Então se prepare para esse momento. Principalmente ele que liderou, né? Que foi Entendeu? Imperador, né? Que vem de bajulador a inimigo. Tudo. Então ele sabia separar as coisas, né? Então ele vai, olha, isso aqui ele dizendo para ele mesmo. Não é eu dizendo para Walter, mas eu dizendo para mim, não é? Então assim, uma coisa... Eu vou até aprender isso também. É interessante. Repete aí, por favor. Dizer pra gente mesmo. Comece amanhã, todo dia, né? Comece amanhã dizendo para si mesmo: encontrarei com um indiscreto, com um ingrato, com um insolente, com um mentiroso, com um invejoso e com um insociável. 6. 6. Entendeu? Né? É interessante. Aí ele diz aqui, e ele justifica a maneira de como ele age para não se irritar com o outro. Entendi. Olha só o que ele diz. Tudo isso ocorre por ignorância do bem e do mal. Mas eu que observei que a natureza do bem e do belo e que a do mal, que a natureza do bem é belo e que a do mal é vergonhoso e que a natureza do próprio pecador, que é meu parente, porque participa não do meu sangue ou da minha semente, mas da inteligência e da porção da divindade, não posso receber dano de nenhum deles. Pois nenhum me cobrirá de vergonha. Nem posso me aborrecer com meu parente, nem odiá-lo. Ou seja, ele encontra uma justificativa que me parece que eu posso afirmar, que ele está se inspirando em Sócrates, porque Sócrates tinha um entendimento de que do bem e do mal da seguinte maneira: quando você comete o mal, para Sócrates, quando você comete o mal, é porque você desconhece o mal, que não é bem assim. A gente sabe que às vezes você sabe o que é o bem e o mal e você, por algum motivo que a gente não vai entrar aqui, a pessoa vai e pratica, né? Pratica. Então, mas Sócrates defendia isso. Então aqui é como se ele tivesse se apoiando nessa ressalva aí de Sócrates, né? Porque a gente sabe que os estoicos se beberam muito nessa fonte de Sócrates, escrito por Platão, né? Assim, do que Platão escreveu, né? Então, e no item 2 ainda do livro 2, ele vai dizer: isso tudo é o que eu sou. Um pouco de carne, um breve fôlego vital e um guia interior. Abandone seus livros, não distraia mais a sua mente, que não é mais permitido, mas que, na ideia de que já está próximo da morte, despreza a carne, o sangue, o pó, ossos, fino tecido de nervos, de pequenas veias e artérias. Ele, mais ou menos aqui, ele quer dizer que a vida, como nessa fase aqui ele já estava com, acredita-se que as meditações foram escritas nos últimos 10 anos de vida dele, portanto, ele morreu em 180, então foi escrita em 170 e 180, então ele já tinha 50 e poucos anos. E ele achava que ele já estava próximo, e realmente estava, porque ele morreu aos 58, né? Ele morreu aos 58 anos. 58 anos. Em 180 da era cristã, né? Da era cristã. Então, ele, mais ou menos, ele tinha essa perspectiva e tal, e aí ele já dizia desse sentido, que o poder que ele tinha, né, e tal, aquilo ali não tinha que ser uma coisa que influenciasse na conduta dele, só porque ele era imperador. Não, ele tinha que agir com bom senso, né, com respeito, com generosidade, né, e não podia perder tempo com coisas que fugissem às questões que ele precisava lidar no dia a dia. Por isso ele adota uma postura de uma ética prática, de uma coisa do dia a dia, né? Entendi. Aí, descendo aqui para o sexto, ele diz aqui: está insultando a si mesmo. Insulte-se, minha alma minha.
e já não terá ocasião para se honrar. Breve é a vida para cada um, e mesmo estando próximo do fim, insiste em reverenciar não a própria felicidade, mas a coloca nas almas alheias. Certo? Entendi. Tanto nessa parte como também na parte anterior, a gente vê que ele, como você diz, né, ele já fala a meditação próximo do fim, imaginando, né? Que... Isso é uma preparação para o capítulo seguinte, o terceiro, a gente vai ver. No item 11 ele vai dizer aqui, diante da certeza de que pode deixar a vida a qualquer momento, ele faz reflexões exatamente sobre aproveitar a vida aqui, né, e tal. Diante da certeza de que se pode deixar a vida a qualquer momento, faça, fale e pense todas e cada uma das coisas em consonância com essa ideia. Ou seja, não deixe de pensar aquilo que você pensa, Claro. não deixe de fazer aquilo que você quer fazer, não deixe de, digamos assim, exercer essa capacidade da sua prática, porque a vida está correndo, a vida flui, como dizia Heráclito, né? E no 17 ele vai dizer, o tempo da vida humana é um ponto, e sua substância é um fluxo. Aqui ele está bebendo na fonte de Heráclito, né? Sua sensação, trevas. A composição do conjunto do corpo, facilmente corruptível. Quer dizer, a composição de todo o corpo, facilmente corruptível, né? Sua alma, um remoinho. Sua felicidade, algo difícil de conjecturar. Sua fama, indecifrável. Né? Aí mais à frente ele vai dizer o que pode então fazer-nos companhia? Única e exclusivamente a filosofia. E aqui ele está fazendo uma valorização da filosofia na vida dele, como uma companheira que orienta, que ensina, que guia, para que ele possa caminhar da melhor maneira possível dentro dessa perspectiva do fazer diário, da prática. Certo? No livro 3, ele começa com aquela principal frase dizendo: devemos considerar que a cada dia se gasta a vida e nos sobra uma parte menor dela. Olha só que coisa. O poeta popular diz assim: na vida, 1 minuto a mais é 1 minuto a menos. 1 minuto a mais é 1 minuto a menos. Do ponto de vista, né, que você está se aproximando do... Né? Aí ele, complementando isso aqui, ele vai dizer uma coisa interessante, que ele diz: mas se devemos refletir também que, se uma pessoa prolonga a sua existência, não está claro se sua inteligência será igualmente capaz, mais à frente, para a compreensão das coisas e da teoria que tende ao conhecimento das coisas divinas e humanas. Entendi. Ele, mais ou menos aqui, ele traz uma concepção que a gente até já tratou, só que com outras palavras, né, de que tratou também o Epiteto. Né? O Epiteto trata dessa questão também. Né? Ele traz essa questão. No 3, ele vai trazer Hipócrates, que a gente conhece como sendo o pai da medicina, né? Olha o que ele diz aqui, ele diz: depois de ter curado muitos enfermos, adoeceu também e morreu. Claro. Ele está mostrando o quanto é natural essa questão. Ele tá fazendo um alerta para isso, que é natural. Que você não tem que se espantar com isso. Porque é médico que vai morrer. Né? Exato. Ele não tem que se espantar com isso. Certo? E no 4 ele diz: não desperdice a parte da vida que lhe resta pensando na vida alheia, a não ser que seu objetivo aponte para o bem comum. Sim, isso é interessante. Porque certamente se privará de outra tarefa, ou seja,
enquanto você está preocupado Com a vida com a vida alheia, alheia, você está esquecendo a sua e de viver. Verdade. Então, fofocar, gente, não leva você a nada, exceto a perder seu tempo. Pelo menos essa mensagem que ele traz aqui, né? Né? Então, infelizmente, a gente vê que muita gente se alimenta disso. Se preocupa, né? O que se alimenta disso, né? Não vive a própria vida. Vive em função da vida dos outros, observar, né? o que os outros estão fazendo. E aí ele faz uma outra questão aqui interessante, que ele diz que valorize a faculdade intelectual. Nela radica tudo, para que não se encontre jamais em seu guia interior uma opinião inconsequente com a natureza e com a disposição do ser racional. Essa faculdade garante a ausência de precipitação e familiaridade com os homens e a conformidade com os deuses. Ou seja, essa faculdade intelectual que ele está falando aqui é mais uma vez fazendo um resgate da filosofia, dessa capacidade de pensar. De pensar criticamente, de tentar, digamos assim, refletir, sim, o processo de reflexão, né? Pois sim. No 10º, ele diz: abandone, pois, todo o restante e conserve somente uns poucos preceitos. E além disso, lembre-se de que cada um vive exclusivamente o presente, o instante fugaz. O restante, ou se viveu, ou é incerto. Que restante é esse? Ou se viveu, é o passado. E o incerto é o futuro, que a gente não tem perspectiva. Que também já tratamos disso aqui. Então, ele traz aqui na meditação dele uma outra, né, de uma outra forma, mas a gente percebe que tem essa preocupação, né, dele aqui também. Demócrito, que fala um pouco do passado, do presente, a gente abordou aqui ou não? Não. Demócrito é o atomista, né? Atomista. Mas teve a gente falou disso, né? Não se preocupar, porque o passado passou. Sim, aí quem falou disso foi o Sêneca, na Brevidade da Vida, né? E o próprio Epiteto na arte de viver. Né? Epiteto, Certo. E aí vamos para o quarto e último deste podcast, né? Quando ele diz que ele abre com a principal, com a frase, né? Quando está de acordo com a natureza, e aí ele faz uma invocação da natureza de uma maneira mais acentuada, digamos assim. Quando está de acordo com a natureza, a nossa alma reinante adota, em relação aos acontecimentos, uma atitude tal que sempre e com facilidade pode adaptar-se às opções que lhes são apresentadas, né? Então, aqui, Walter, ele vai fazer um resgate aqui no sentido de que não tem predileção por nada pré-determinado, né? Não tem mas que se lance instintivamente frente ao que ele é apresentado, né? Com prevenção, né? E convertendo em seu favor, inclusive o que ele era obstáculo, né? Sim. Então, convertendo o que é desfavorável em material para si, tal como, aí ele resgata um pouco aqui de Heráclito, tal como o fogo que se apodera, né, do que nele cai, quando a chama é pequena. Pouco é preciso para apagá-la. Mas um fogaréu se apropria e absorve a matéria totalmente e a partir dela acende, né? No 3 aqui também evoca a natureza, né? Sim. É próprio dos estoicos, né? As pessoas buscam retiros no campo, na costa e no monte. Você também quer tais retiros? Pergunta ele, né? Nesse convívio com a natureza, certo? E aqui, mais à frente, ele diz aqui: preste atenção também nisso. Não se espante. Pareça simples. Alguém errou, erra consigo mesmo. Aconteceu algo com você, está bem. Tudo o que sucede a você estava determinado pelo conjunto. Que conjunto é esse? A natureza.
desde o princípio e estava tramado. Em resumo, breve é a vida. Devemos aproveitar o presente com um bom juízo e justiça. Fique sóbrio e com serenidade sempre. Né? Então você vê que ele mais uma vez, ele resgata o privilégio de estar vivo e de aproveitar cada momento, né, com um sentido e um significado, certo? E já encaminhando aqui para os finalmente, certo. Ele diz aqui na outra frase dele, inclusive uma delas ele resgata Epiteto, né? Que chegou a ser contemporâneo dele numa parte, né? Da vida, né? Epiteto já maduro e ele já ainda um pouco mais jovem, né? Conceba sem cessar o mundo como um ser vivo único. Então veja que ele traz a ideia naquela época já de que o mundo como um ser vivo, né? Que contém uma só substância e uma alma única. E como tudo se refere a uma só faculdade de sentir, a sua, e como tudo o faz com um só impulso, e como tudo é responsável solidariamente de tudo o que acontece, e qual é a trama e o contexto. Então, ou seja, é como se para ele a natureza determina as coisas. Né? Então, sobre essas coisas que a natureza já determinou, você não tem muito poder, né? Um poder. É mais ou menos resgatando um pouco de Epiteto. E tanto é que embaixo ele diz, como dizia Epiteto, você é uma pequena alma que carrega consigo um cadáver. Entendi. Por quê? Porque as coisas da alma você pode de dentro. Você, dizia Epiteto, as coisas da alma, as coisas de dentro você pode dominar. As coisas externas, não. É da natureza. É a natureza que determinou. Entendi. Então aqui ele tá corroborando com a ideia de Epiteto quando ele escreve o texto sobre a arte de viver. Né? Pois bem. Nem o mal acontece ao que está em vias de transformação, como tampouco nenhum bem ao que nasce por consequência de uma transformação. O tempo é como um rio, formado de eventos, uma torrente que carrega tudo adiante, pois assim que algo é percebido, logo é carregado pelas águas do tempo. E outra coisa logo toma o seu posto. E logo está também, e logo esta também terá escorrido entre nossos dedos. Né? Tudo é um fluxo, né? Tudo está dentro desse, né? A vida é um grande fluxo das coisas que talvez aqui ele está resgatando um pouco daquela ideia de atomista, né? De que as coisas se agregam e desagregam, voltam ao que era como uma substância que se agrega para formar alguma coisa e depois se desagrega, mantendo essa unidade inicial para se rejuntar e formar outras coisas, né? E ele finaliza dizendo o seguinte: siga sempre pelo caminho mais curto. E o mais curto é o que está de acordo com a natureza. Em consequência, fale e haja de tudo da maneira mais correta, pois tal propósito libera das aflições, da disciplina militar, de toda preocupação administrativa e afetação, certo? Então, assim, esses são os 4 primeiros livros, da obra exatamente, certo? Das meditações, que a gente percebe que ela tem uma conotação muito voltada para, digamos assim, uma certa doutrina, né? E essa doutrina é ele dizendo para ele mesmo, sugerindo para ele mesmo. Para se disciplinar cada vez mais. Para disciplinar, exatamente. Para exercer uma disciplina sobre todos os aspectos que envolve o seu fazer diário. Tanto das coisas que ele pode, digamos assim, decidir, como das coisas que ele não pode decidir e aceitar. E, especialmente, ele traz nesses primeiros 4 capítulos a ideia de que a morte é a certeza que temos.
E não adianta nada disso que a gente imagina, que ele chama de ilusório, né? A gente, digamos assim, privilegiar. Não é que a gente não possa, não, mas assim, que a gente possa, não deve privilegiar isso. O mais importante é que a gente possa viver, não é isso? É isso. Então, gente, hoje, né, como a gente disse no começo, como vocês viram, né, escutaram, né, Marcos discorreu sobre os primeiros 4 capítulos do livro de Marco Aurélio, né, um estoico que foi imperador de Roma e também filósofo. No próximo programa, no próximo podcast, a gente vai trazer mais 4, não é? Então, mais uma vez, chegamos ao final deste podcast. Se você gostou, se inscreva, né? Dê um like, não é isso, Marcos? É isso, é isso. Então, obrigado pela atenção e até no próximo encontro. Um grande abraço.